para a gente iniciar. Um diagrama de fase, galera. Antes de falar do diagrama de fases, nós sabemos que existe o estado sólido, certo? Existe o estado líquido, e existe o estado gasoso, certo? Então, nós temos esses estados aqui, ó. Então, o que nós temos aqui, ó? Nós temos que uma substância, ela pode estar no estado sólido, mas ela pode passar para o estado líquido. Como ela também pode estar no estado líquido e pode passar para o estado gasoso. Então, se ela está no estado sólido e ela ganha calor, ela ganha energia térmica, então ela vai para o estado líquido. Do sólido, ela vai para o líquido. Quando isso acontece, o processo é chamado fusão. Certo? Então, fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Quando ela está no líquido e ela vai para o gasoso, isso é chamado de vaporização. Vaporização, certo? Lembrando que a vaporização é uma soma de 3 processos, né? A vaporização é a evaporação, é a calefação e também é a ebulição. Então, ó, quando o cara estava no sólido, passou para o líquido, ele teve que absorver calor. Então, o calor foi de fora para dentro. Quando ele foi do líquido para o gasoso, ele também teve que ganhar calor. Então, o calor foi de fora para dentro. Quando o calor vai de fora para dentro, o processo é chamado endotérmico. Então, esses primeiros processos aqui, ó, são processos endotérmicos, tá? Então, aqui, nós temos processos endotérmicos, ou seja, processos de fora para dentro. Mas também ele pode passar diretamente do sólido para o gasoso. Quando isso acontece, nós temos aí a sublimação ou sublimação direta. Já os processos contrários, se o cara tiver lá no, o cara está lá no gasoso e ele vem para o estado líquido, então nós temos aqui uma condensação ou liquefação. Então aqui nós temos condensação. Condensação é a passagem do gasoso para o líquido, também chamado de liquefação. Quando ele passa do líquido para o sólido, nós temos a solidificação. Solidificação, beleza? E aí o que vai acontecer, galera? Ele pode passar direto do gasoso para o sólido. Quando isso acontece, é chamado de sublimação ou ressublimação. Sublimação ou ressublimação. Então, esse aí é o diagrama de fases. Acontece que, nesse diagrama de fases aqui, nós temos que, para o cara sair do gasoso para o líquido e do líquido para o sólido, ele teve que perder calor. Se ele perde calor, o calor vai de dentro para fora. Então, são chamados processos exotérmicos. Ou seja, com liberação de calor, né? Eles tiveram que perder calor para isso acontecer, ok? Agora, o que é que nós temos que fazer? Temos que pegar isso aí e jogar no diagrama. Então, nós vamos falar agora de substâncias normais.
nós temos aí o diagrama de fases, né? Vamos colocar aí para uma substância normal. Então, primeiro, ó, substância normal. O que eu tenho que saber de uma substância normal? Eu tenho que saber que uma substância normal, ela vai possuir a pressão e a temperatura diretamente proporcionais em todas as curvas de fusão, vaporização, condensação e solidificação. Então, o gráfico ficaria assim, ó. Então, para uma substância normal, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter pressão, nós vamos ter pressão, nós vamos ter temperatura diretamente proporcionais. Diretamente proporcionais, tá, galera? Então, ó, para uma substância normal, nós teremos pressão e temperatura diretamente proporcionais. Ou seja, como seria o gráfico? O gráfico seria assim. Então, aqui, ó, então, o que vai acontecer? Ó? Essa parte aqui se refere à pressão, essa parte se refere à temperatura. Aqui eu tenho um pontinho. Esses dois pontinhos, é interessante você saber o nome deles, porque eles são importantíssimos. Nós temos aqui o PT e nós temos aqui o PC. Então, eles têm uma certa temperatura lá embaixo. Então, o que vai acontecer, galera? Toda essa região aqui do lado esquerdo, toda essa região é chamada de sólido. Toda essa região é chamada de sólido. Toda essa região aqui, ó, ela é chamada de líquido. Líquido. E toda essa região de baixo, ela é chamada de gasoso. Então, essa região aqui ó, é chamada de gasoso, tá? Galera, gasoso é a mistura de vapor com gás. Então, a mistura de vapor com gás, nós chamamos de gasoso. Então, nós temos sólido, toda essa região, líquido, toda essa região, e nós temos gasoso, toda essa região aqui. Então, o que acontece? Se o cara vai do sólido para o líquido, nós temos fusão. Se ele vai do líquido para o gasoso, desculpa, para o sólido, nós temos solidificação. Se ele vai do líquido para o vapor, nós temos aí ebulição, certo? Então, ebulição é a passagem rápida do estado líquido para o gasoso. A evaporação é a passagem lenta do líquido para o gasoso. E a calefação é a passagem rápida, ou seja, turbulenta, com temperatura acima do ponto crítico. Então, quando a temperatura está acima do ponto crítico, o processo é chamado de calefação. Quando está abaixo, é chamado ebulição ou evaporação. Mas os três processos são chamados de vaporização. Então, aqui eu tenho uma ebulição, certo? Quando ele passa do vapor para o líquido, nós temos a condensação ou liquefação. A passagem direta do sólido para o gasoso é sublimação ou sublimação direta. A passagem do gasoso para o sólido é sublimação ou ressublimação. Então, tudo isso aí é para quê, gente? Tudo isso aí é para uma substância normal. Mas, na natureza, existem substâncias anormais. Então, nós temos na natureza 5 substâncias normais
nós temos o ferro, o bismuto, o astato, a prata e a água. Ou seja, nós temos 5 substâncias anormais. Então, vamos para a substância anormal. Substância anormal. Então, as 5 substâncias anormais, como eu falei para vocês, é o ferro, o bismuto, o astato, a prata e a água. Essas 5 substâncias, na curva de fusão, que é essa curva aqui, ó, ela é modificada. Então, por que ela é modificada? Porque a pressão e a temperatura para a fusão são inversamente proporcionais. Enquanto as substâncias normais são diretamente proporcionais, então nós teremos o quê? Nós teremos que, para as substâncias anormal, nós temos que a pressão e a temperatura para a fusão, a pressão e a temperatura para a fusão são inversamente proporcionais. Então, são inversamente proporcionais. São inversamente proporcionais, beleza? Ou seja, o que isso quer dizer, galera? Quer dizer que quando um aumentar, o outro vai diminuir, né? Deixa eu apagar aqui, ó. E agora a gente vai ver o diagrama para uma substância anormal. Ou seja, se você estiver falando dos processos da água, então você está falando disso aqui, ó. Você está falando desse gráfico. Então, o gráfico vai estar invertido da fusão. Então, nós temos aqui o PT, nós temos aqui o PC. Galera, o que é o PT? O PT é o ponto triplo, ponto tríplice. É o ponto de equilíbrio entre 3 estados físicos. Quando eu estou em cima desse PT, quando eu estou em cima desse pontinho aqui, ó, eu posso ir para o sólido, eu posso ir para o líquido e eu posso ir para o gasoso. Quando eu estou em cima dessa curva aqui, ó, eu só tenho 2 caminhos. Ou eu irei para o sólido, ou eu irei para o gasoso. Quando eu estou em cima desse caminho, eu também tenho 2 caminhos a traçar. Ou eu irei para o líquido, ou eu irei para o sólido. E quando eu estou
demora mais cozinhar aí em Bananeiras do que aqui na capital. Então, aqui na capital, como a temperatura de ebulição ela é bem maior do que aí em Bananeiras, então aqui os alimentos cozinham mais rápido, porque a temperatura de ebulição é maior. Moral da história, quanto maior a temperatura de ebulição, mais rápido o alimento cozinha. Beleza? Então, quais são as vantagens de você morar aí em Bananeiras? É que a temperatura de ebulição ela chega mais rápido. Mas a desvantagem é que você gasta mais gás morando em Bananeiras do que na praia. Porque como a temperatura aí é inferior a 100 graus, então aí o alimento vai demorar mais a cozinhar. Já a pessoa que mora aqui na capital, a temperatura de ebulição é maior, então o alimento vai cozinhar mais rápido. Então, pensando nisso, lembre, pressão proporcional à temperatura. Então, no alto de uma montanha, a pressão é menor, a temperatura é menor. Abaixo, um cara que está dentro de uma mina, abaixo do nível do mar, a pressão é maior, a temperatura é maior. Beleza? Então, vamos lá. No alto de uma montanha, se a água ela pode ferver a menos de 100 graus Celsius, então ela também pode congelar abaixo de zero, tá? Vamos lá. Então, primeira questão. A primeira questão diz assim, ó. No alto das montanhas podem se formar grandes geleiras, embora as geleiras não sejam nada mais que água em estado sólido. Elas descem na montanha sobre a ação da gravidade, de uma forma bastante lenta. Qual é a explicação física para esse fato? Ou seja, você tem aí o aumento da pressão, né? Você tem um aumento da pressão, porque ele vai congelando e aí ela vai descendo. Então, como ela vai descendo, a pressão vai aumentando. E aí essas geleiras vão descendo, né? Ou seja, vai provocando a fusão. Então, vamos olhar onde eu tenho isso aí. Letra A. O vento forte do topo das montanhas arrasta as geleiras de montanha abaixo. Não tem nada a ver com o vento. O vento não vai provocar nenhuma alteração aí. Então, errado, letra A. Letra B. Apenas a força-peso atua sobre as geleiras. Não, você tem a força de contato com a montanha e você tem também aí a resistência do ar. Então, errado. Letra C. O gelo é muito liso por natureza e o coeficiente de atrito entre a geleira e a montanha praticamente é desprezível. Na verdade, mas não é isso que faz o gelo descer. Isso é verdade, mas não é isso que faz o gelo descer. Então, só sobrou a letra D. D diz: o aumento da pressão na parte baixa das geleiras acaba derretendo o gelo. Totalmente verdade, né? Ou seja, se eu aumento a pressão, o gelo ele muda de estado físico. Então, falei isso em sobrefusão aí para vocês. Aí ele diz que temporariamente entra no estado líquido, desprendendo a geleira da montanha. Totalmente verdade. Resposta, letra D. Acabei de falar isso para vocês. Então, resposta, letra D. Beleza? Pode ir para a próxima? Pode. Se vocês quiserem, podem fazer a justificativa aí embaixo. O 2. A 2 diz assim, ó. Uma das substâncias mais importantes para os seres vivos, a água, está oferecendo preocupação, pois está ameaçada de diminuição na natureza, onde pode ser encontrada nos estados sólido, líquido e vapor. Então, aí está dizendo que a água está ameaçada, né? A água está com os seus dias contados, segundo aí a questão. Então, ele diz assim, tendo como referência a água, analise as afirmativas abaixo, indicando nos parênteses se é verdadeira ou falsa. Galera, como a gente está observando aí, né? Eu vou dar uma dicasinha aí básica para vocês. Quando vocês estiverem escovando os dentes, vocês fecham a torneira, tá? Depois que você escovar, depois você abre aí para jogar a pasta fora. Não esqueça, isso aí sempre é bom falar, até porque a água ela está sumindo, né? Então aí
ele diz: para que ocorra a mudança de estado físico da água, a pressão constante, sua temperatura permanecerá constante e ocorrerá trocas de calor com o ambiente. Galera, se a pressão não mudou e a temperatura permaneceu constante, então ele tem que ganhar calor, né? Porque quando há mudança de estado físico, o que acontece? Não muda a temperatura. Por exemplo, a gente viu isso em aulas passadas. Ó. Se o cara está nesse 0 graus e ele passa para esse 0 graus, qual a diferença desse 0 para esse? É que esse aqui é o início da fusão, só tem água no estado sólido, e esse aqui é o final da fusão, só tem água no estado líquido. E no meio, nós temos uma soma de sólido mais líquido. Então, totalmente verdadeiro aí a primeira. Então, a primeira verdade. A segunda diz assim, ó. Para que ocorra a evaporação da água do suor de nossa pele, deve ocorrer a absorção de energia pelo nosso corpo. Contrário, né? Se absorver energia, vai diminuir a temperatura do suor. Então, falso. É o contrário do que ele disse aí. Então, falso. Beleza? Inclusive, por exemplo, se você está numa região muito gelada e você corre e você transpira, o seu suor ele vai congelar. Então, não é aconselhável, tá? Você não pode se esforçar demais, porque se você suar, vai congelar o suor aí na sua pele. Então, aí a gente observou que é falso. Então, se vocês quiserem, deixa eu olhar aqui onde está a palavrinha errada. Para que ocorra a evaporação da água do suor de nossa pele, deve ocorrer a absorção de energia pelo nosso corpo. Aonde tem absorção, você coloca liberação. Se o nosso corpo absorver calor do suor, ele vai diminuir a sua temperatura e ele não vai transpirar. Desculpa, não vai evaporar. Falso. 3. Então, 3 diz assim, ó. Para que certa quantidade de água entre em ebulição, a temperatura ambiente, é necessário que seja diminuída a pressão sobre ela. Totalmente verdade, né? Totalmente verdade. Se eu aumento a pressão, ocorre a fusão. Se eu diminuo a pressão, vai ocorrer o quê? A ebulição. Então, é totalmente verdadeiro. Então, se nós aumentarmos a pressão, ocorre a fusão. Se nós diminuirmos a pressão, ocorre a ebulição. É verdade. Então, a resposta é: a primeira é verdade, a segunda é falso e a terceira é verdade. Então, a resposta é a letra C. Então, 2, C. 3. Vamos para a terceira. Galera, a terceira diz assim, ó. Só olhando a terceira, eu nem preciso ler as questões, que eu já sei que a letra A é o gráfico de uma substância normal. Galera, puxa uma setinha aí do lado do gráfico da letra A e bota substância normal. Então, você vai puxar uma setinha do lado da letra A aí e vai botar substância normal. Só olhando a letra B, dá para perceber que é uma substância anormal. Por quê, professor? Porque a curva de fusão está invertida. Então, era para ser assim, ó. Era para ser assim, ó. Mas ela fez o quê? Inverteu. Então, se ela inverteu, é uma substância anormal. Então, o gráfico B, da letra B, é o gráfico de uma substância anormal. Beleza? O gráfico C, você puxa uma setinha aí, é uma substância normal. Então, gráfico C, substância normal. Beleza? E o gráfico D é uma substância anormal. Então, a curva de fusão está invertida. Como a curva de fusão está invertida, então é uma substância, o que, pessoal? É uma substância anormal, beleza? Tudo bem, galera? Então, vamos continuar aí.
Aí ele vai dizer assim, ó. Aí ele vai dizer assim: considere as informações. Item 1. A temperatura muito baixas, a água está sempre na fase sólida. Informação 2. Aumentando-se a pressão, a temperatura de fusão da água diminui. Então, verdade, né? Então, aumentando aí a pressão, a temperatura de fusão, né? A temperatura de fusão. Então, onde é que eu tenho isso? Na letra A, você viu que são diretamente proporcionais. Então, a água é uma substância normal. Então, como a letra A é uma substância normal, está falsa a letra A. A letra C também está falsa. Por que a letra C está falsa? Porque é uma substância normal. A água é uma substância anormal. Portanto, só pode ser ou letra B ou letra D. Então, só pode ser essas duas letras, porque elas são gráficos de substâncias anormais. Então, ó, como ele disse aí, ó, se nós observarmos o gráfico, a temperatura está em Kelvin. E a temperatura está em Kelvin e o gráfico da letra B está cortando o eixo da pressão. Se ele está cortando o eixo da pressão, está dizendo que a água atinge zero absoluto. Errado. A água não atinge o zero absoluto. Está errado. Certo? Até hoje o homem não conseguiu encontrar uma substância com zero absoluto. Então, portanto, a única que não está com zero absoluto é a letra D. Então, ele está cortando o gráfico aqui, ó. Está cortando o gráfico nesse ponto. Então, se ele corta nesse ponto, ó, aqui o que, é que vai acontecer? Nesse pontinho a pressão zerou, mas a temperatura não, ela está acima de zero. Ou seja, na verdade, aí ela está acima de menos 273, né? E no caso aí está em Kelvin. Ou seja, ela está com um valor positivo aí na escala Kelvin. Então, verdade, letra D. Então, a resposta da 3 é letra D. Alguma dúvida, galera? Pessoal, alguma dúvida? Próximo. A próxima diz assim, ó. 4. Só olhando o gráfico. Esse gráfico aí é de uma substância normal ou anormal? Só olhando o gráfico. Acho que é normal. Oi? Acho que é normal. Ou a curvinha invertida, ó. A curvinha está invertida. Sim. É uma substância anormal. Normal seria assim, ó. Normal seria assim. E ela não está assim, ela está assim, ó. Ela está invertida a curva de fusão. Então, é o gráfico de uma substância anormal. Ou seja, isso aí é ferro, bismuto, astato, água. Então, você tem aí a região 1, que é a região sólida, né? Você tem a região 2, que é a região líquida. Você tem a região 3, que é a região gasosa. Beleza? E aqui você tem um ponto crítico. Então, acima do ponto crítico, nós temos aí a calefação. Então, ele vai dizer assim, ó, o gráfico a seguir indica esquematicamente o diagrama de pressão da água em função da sua temperatura θ. Eu chamei de T aqui. Aí ele diz, aí ele continua, ó, as correspondentes fases do estado de agregação